Salve, salve nação, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. São 4h30 da manhã. Cheguei de Maceió, já tô em casa. Vou ver a coletiva de Condé, né? O trabalho segue, o barco segue. Tão irritado quanto vocês, tão incomodado quanto vocês. Mas antes disso eu tenho dois recadinhos, tá? Primeiro, claro, deixa o like, não era isso não, mas o primeiro, o vexame histórico. Isso tem que ser relembrado, esse negócio de uma noite pra esquecer, não. A noite para se lembrar muito bem, tá? Tem que se lembrar porque isso não pode acontecer. Segundo ponto, eu sempre falo que a proposta do canal não é só abrir uma câmera e sair falando para representar a emoção do torcedor. Claro que a gente representa porque eu também sou torcedor, vocês sabem disso. É muito fácil para mim chegar aqui e falar, tem que demitir o treinador, tem que ir embora, porque eu vou na onda da emoção da maioria da galera. Mas vocês me conhecem, eu não vou na onda da galera se eu não concordo. Isso gera alguns desgastes, de fato gera, isso gera muito debate, de fato gera, mas a proposta do canal sempre foi essa. Desculpa, sempre foi essa. Então não, eu não demitiria Condé. Ele é o maior responsável, pra mim, por essa goleada vexaminosa, tá? O maior responsável é ele. As escolhas dele foram tenebrosas, ele demora de mudar, ele termina com a mesma linha defensiva, meu Deus do céu, enfim, no pós-jogo já falar sobre isso com calma. Uma vergonha histórica e que pra mim ele é o maior responsável, claro, ao lado dos atletas, mas ele é o maior responsável, tá? O problema é que quando isso acontece, a galera esquece que mesmo com essa goleada vexatória, o Vitória ainda poderia não ser, é verdade, mas ainda é líder. É verdade que o histórico recente preocupa, a gente não tá jogando bola, o time de Condé oscila muito e já falou sobre isso várias vezes aqui. Só que a gente tem que lembrar que ele se reinventou várias vezes no campeonato e sempre, sem exceção, sempre que ele mudou muito, a gente ganhou. Contra o CRB, o feitiço virou contra o feiticeiro. Ele mudou demais, ele inventou, a gente tomou uma goleada histórica. Mas, Condé gosta de ficar inventando jogo a jogo. É por isso que você é líder. É o paradoxo da bola, irmão. É por isso que você é líder. E também foi por isso que você tomou 6. Léo, você tá passando pano, você tá defendendo, e bibibi, blá blá blá, já tô de saco cheio de ouvir essas coisas. Não, eu não estou passando pano. O que eu estou dizendo é, ele é o maior responsável. O fato dele se adaptar ao adversário, eu falei que era um recado curto, já vai dar 3 minutos, meu Deus do céu. O fato dele se adaptar ao adversário é o que faz a gente estar na liderança. Porém, acho que ele se passou na ideia. Ele perdeu a mão dessa ideia de se adaptar e leu o jogo completamente errado, escalou errado, demorou de mexer. Pra mim, algumas mexeu errado, apesar de o Wellington e Zé Hugo terem entrado bem. Enfim, realmente, não tô passando pano, ele é o maior responsável, mas eu não demitiria. Eu repito, é muito fácil abrir aqui uma câmera no microfone e falar, fora Condé. Eu não demitiria, faltam 11, a gente tem um compromisso contra o Avaí e ele e os jogadores precisam dar a resposta o quanto antes. Agora, galera, é o momento mais importante do Vitória no ano. Paulo falou na transmissão, pra mim ele tá muito certo. Como vai reagir? Como o Vitória vai reagir a essa goleada? Vai juntar os cacos, vai bater no peito e vai falar, eu sou líder ainda e eu vou ganhar esse campeonato, eu vou pra cima. Ou não vai ganhar do Avaí. Ou vai ganhar jogando mal, sendo pressionado no Barradão. A mudança de chave do nosso campeonato é domingo. E você precisa, já adianta aqui o convite, vá pro Barradão. Não é nem um pouco racional e nem um pouco fácil pedir pra você ir pro Barradão depois de tomar 6. Eu acabei de chegar de Maceió, eu tava lá também. Inclusive, parabéns pra todo mundo que tava lá, tá? Vocês botaram pra lenhar. Mas você precisa ir. Porque com a gente já tá difícil. Eu sempre falei isso e hoje mais uma vez. Se com a gente já tá difícil, velho. Imagine sem. Domingo, 18 horas, Barradão contra o Avaí. A gente precisa apoiar do minuto 1 ao minuto 90 pra ganhar o jogo. Porque o Vitória tá acima de qualquer um, tá? Falei demais, vamos ver a coletiva de Condé. Deixe seu like aí, vamos ver o que ele tem pra falar. Vocês perceberam que eu tô muito empolgado hoje, né? Vamos lá. 1, 2, 3 e play. A pergunta que todo torcedor do Vitória tem feito nesse dia, nesse jogo. Por que Thiago Lopes e não o Wellington Nem? Thiago Lopes foi menção. A gente falou que ele foi bem contra o Atlético Goianiense e aí abre-se um portal onde as pessoas acham que, porque a gente falou que ele foi bem contra o Atlético Goianiense, a gente não pode falar que ele foi mal contra o CRB. Abre-se um portal de, porque a gente falou que Condé, de fato, ganhou muitos jogos, a gente não pode criticar ele contra o CRB. Abre-se um portal de que porque há 2 meses atrás você falou isso, agora você não pode falar mais. Como se o futebol não fosse algo extremamente imutável
E o mesmo Condé que mereceu vários elogios contra Novo Horizontino, contra o Sport, contra o Botafogo de São Paulo, contra a Londrina, não mereça todas as críticas depois do 6-0 para o CRB. Mas tem gente que acha que é assim, né? Que a verdade é imutável e no final só quer descontar a raiva em alguém, no caso, em mim. Paciência, não ligo não, vamos lá. Vamos lá. Bom, na verdade, a gente não pode colocar uma derrota vexatória dessa na conta de apenas uma pessoa. Seria injusto, né? Os gols que a gente sofreu, ele participou apenas de uma situação. É claro que não só ele, como quase toda a equipe, fez uma partida muito abaixo. Ele perde a bola do segundo gol, eu acho. Que ele pede a falta e claramente não foi falta, foi o segundo gol. Totalmente abaixo. Eu acho que o que a gente tem que fazer nesse momento agora é, primeiro, pedir desculpa ao torcedor do Vitória, foi uma derrota vexatória. Condé, mas aí não é com você, mas pô, o único que foi pra torcida pra pedir desculpa foi Dudu. Ninguém mais foi. Cada atleta reage de uma forma e tal, mas pô, na recepção tava massa, né? Depois que toma 6, galera, pô. E acho que o Oswaldo até chamou, acho que o grupo optou no ir, enfim, não sei, vou procurar, depois eu também não vou procurar, eu sei lá, galera, eu tô cansado. Mas, pô, e na torcida, pelo menos, né, foi mal aí, nem isso, eu não viajei nessa decisão não, mas vamos lá. Principalmente aqueles torcedores que se mobilizaram e vieram para Maceió em grande número, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser forte nesse momento para reagir. Não é a primeira vez que acontece isso, nem a última no futebol. Infelizmente a gente não quer que aconteça, mas acaba em algum momento acontecendo. O próprio Vitória, o ano passado, passou por isso na Série C. Eu já passei também em outros momentos. Depende muito da forma que a gente vai reagir. Isso é verdade. Não podemos esquecer que o Vitória é o líder da competição. Temos 11 jogos pela frente, 6 jogos no Barradão, 5 fora. Mas hoje realmente é aquele dia para esquecer. Discordo. É um dia para ser muito lembrado. Eu odeio essa frase de quando um time perde. Um dia para esquecer. Não, é um dia para ser lembrado. E relembrado e usado como parâmetro. Isso daqui não pode acontecer nunca mais. Não é para esquecer. Onde tudo deu errado, eu também assumo, não só, a gente, como eu falei, não pode ser em cima só de um atleta, talvez a estratégia poderia ter sido diferente, nas escolhas de vários atletas, como também, individualmente, a equipe foi muito abaixo, o CRB superou em todos os aspectos, físico, técnico, tático, a nossa equipe na partida de hoje. Verdade. Mas o Vitória teve uma formação precipitada. Só um detalhe, escalar Thiago Lopes foi um erro muito grande. Nesse jogo foi. Não, a estratégia, ao longo da competição, a gente já... Talvez com jogadores diferentes, mas a ideia era realmente trazer eles para o nosso campo e explorar o contra-ataque. E o Vitória não acertou quase nenhum passe no último terço. Fizemos isso, me lembro no jogo no Bavi, né, na Copa do Nordeste, e a estratégia funcionou. Infelizmente hoje qualquer situação que eu falar aqui vai servir como desculpa. Infelizmente não foi só a estratégia, talvez poderia ter feito alguma coisa diferente, mas hoje a gente estava num dia totalmente abaixo, individual e coletivamente. É avaliar agora, né, ter sabedoria, né, acima de tudo, para a gente avaliar o que a gente vai fazer de diferente, temos que fazer de diferente, né, para a próxima partida contra o Avaí. Eduardo Serra, da Rádio Metrópole. Como você acha que uma derrota tão elástica como essa vai influenciar na moral da equipe para a sequência do campeonato? Pergunta de R$1 milhão. Na verdade, não é a pergunta de R$1 milhão, é a pergunta de 80 milhões de reais, né? Porque é o que vai acontecer na cota de TV saindo da B para A, vai aumentar cerca de 80 milhões. A pergunta é de 80 milhões de reais. É claro que é ruim, uma derrota dessa é uma derrota pesada, mas a gente não pode esquecer que é uma equipe que não foi apenas esse jogo. Nós fizemos já 27 partidas dentro da competição e na maioria das vezes a gente saiu vencedor. É verdade, mas ao mesmo tempo que eu entendo, eu tenho a sensação de que ele está tentando relativizar um pouquinho e
Não adianta você falar que o Vitória é líder, que ganhou a maioria dos jogos, porque isso tudo é verdade, mas não adianta, tomou 6. Foi o líder contra o 10º, que agora é 9º, o Vitória tomou 6. Não adianta. Eu entendo, mas não adianta. Nenhum argumento vai funcionar, não adianta. E o que a gente tem que fazer agora é juntar força, se mobilizar, atletas, comissão, direção. Não tenho dúvida que o torcedor tá muito chateado nesse momento. É um golpe duro, mas não só nesse momento aí da coletiva, Conde. Eu tô virado na desgrama até agora, velho. Tenho certeza que ao longo da semana o torcedor vai se mobilizar e vai passar força para a equipe. O Vitória já passou por isso ano passado contra o Figueirense. Eu também já passei por isso em outros momentos na carreira. Novo Horizontino mesmo, em 2021, a gente tomou uma pancada também no primeiro jogo do mata-mata de 5-0. Depois a gente subiu o time. A forma não só dos atletas, como de todos vão reagir a esse placar tão elástico como foi hoje. Guma Guedes, da Itapuã FM, em Panorama Rubro-Negro. Ele, Marcelo Góes e o Juninho Santos, do site Rubro-Negro, querem saber, o site do canal Sou Mais Vitória, eles querem saber por que você escalou Ian Souto na lateral e Thiago Lopes no meio de campo. Boa pergunta. Porque o Ian já jogou algumas vezes na lateral, o Thiago também na última partida que a gente jogou fora de casa, contra o Atlético Goianiense, também fez essa mesma função de hoje. Tá, isso é verdade. Agora Ian jogou de lateral contra a Chape no segundo tempo, em um contexto de ter a bola e sair. E você não jogou em transição com o Ian de lateral. Você pode ter colocado ele como terceiro zagueiro e liberado mais a saída dele que eu me lembre. Eu posso estar errado, tá? Mas eu não me lembro de Ian de lateral para você sair em transição. Não lembro. Hoje a gente... Função diferente. Posição lateral. Função diferente. Contexto de jogo diferente. Aí eu discordo muito. E por incrível que pareça, de fato, o Thiago Lopes fez essa função contra o Atlético Goianiense. Dentro da função ele foi bem. Ontem foi tenebroso. Horrível. Eu acho... Assim como 99% do time. 100% vai, assim como... Porque o Elton entrou bem, Zé Hugo entrou bem, mas de um modo geral, muito mal todo mundo. Que seria totalmente injusto crucificar esses dois atletas. Também concordo que não são os únicos dois culpados. O Vitória tomou 6. Todo mundo tem culpa. Eu acho que não foram os que menos erraram se a gente pegar. Aí não. Como um todo aí hoje. Eu entendo ele falar isso pra gestão de grupo. Porra, mas aí é difícil, né, velho? Foram os que menos erraram, Condé. Erraram muito, assim como todos os outros. Não tem alguém que errou menos nesse jogo, não. Tô queimando o elenco, não. Gente, é importante até falar isso aqui. Não tô queimando o elenco, não tô dizendo que ninguém mais presta, não é isso. Tô dizendo que no contexto desses 90 minutos contra o CRB, não tem como salvar ninguém, pô. Pelo amor de Deus, vamos lá. Hoje a gente estava num dia muito ruim, né? Então seria injusto a gente colocar na conta deles essa derrota. Reinaldo Oliveira, da Transamérica FM. Léo, o que não deu certo hoje a ponto de tomar a maior goleada do campeonato? Vários aspectos. Eu acho que assim, primeiro que a gente sofreu um gol de uma jogada que a gente alertou muito, dessa jogada ensaiada deles de bola parada. Depois a gente sofreu 2 gols de situações que a gente normalmente tinha alertado, que é a questão do contra-ataque deles, que eles têm uma transição muito forte, e eles fizeram 3-0. A gente fez algumas correções no intervalo, a gente pecou muito no aspecto defensivo, mas principalmente quando tinha a bola no primeiro tempo. A gente estava afoito, querendo fazer o gol de qualquer maneira, e acabou que Isso começa a me preocupar, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta coletiva que eu vejo o Léo Condé falar que o Vitória estava ansioso com a bola e acabava errando a tomada de decisão. Eu não ouvi isso em 26, 27 rodadas, desculpa, eu não ouvi isso 3 vezes, eu não ouvi isso 5 vezes, eu não ouvi isso, eu vi isso umas 10 a 15. Baseado em nada, é verdade, baseado na minha raiva que eu dou aqui. Mas eu já ouvi Léo falar muito isso. E se isso começar a virar algo constante, se é que já não virou, é preocupante, né? A gente errou muitos passes, errou muitas tomadas de decisão. E no Tá vendo? segundo tempo a gente voltou melhor, né? Até os 25, 30 minutos. Até porque, Léo, pra você voltar pior, irmão,
Eu acho que pra voltar pior, só o Vitória nem 2014, só o Vitória assim, nossa senhora, porque pra voltar pior, irmão. A gente estava com domínio, criamos 2, 3 situações, poderia ter feito gol. E não fez. E depois, numa bola parada, sofremos o quarto. Ali foi um golpe duro mesmo. A equipe sentiu, principalmente no aspecto emocional naquele momento, até porque a equipe não tinha passado por isso ainda. E depois acabou errando várias situações e acabou que sofreu mais 2 gols. Gabriel Galindo, do Mosaico Esportivo. Como reestruturar psicologicamente em uma semana tanto os jogadores quanto a torcida após um resultado como esse, principalmente pensando no jogo contra o Avaí, que será em casa e com necessidade maior do que nunca de vencer? Eu acho que é passar para os jogadores, mostrar para eles que realmente foi uma partida terrível, mas que eles já fizeram muitas coisas boas dentro da competição. Não à toa, o Vitória é o líder da competição. Então a gente não pode fazer de uma derrota dessa que foi dura, de fazer um cenário de terra arrasada. Muito pelo contrário, nós temos que mobilizar, trazer os jogadores, passar força para eles ao longo da semana. Eu tenho controle sobre os atletas, né? E já passei por isso dentro do futebol. A gente vai saber lidar bem com isso aí e tenho certeza que a gente vai chegar forte contra o Avaí. Você perdeu o Dudu para o jogo contra a equipe catarinense domingo às 18 horas no Barradão. Perdemos Dudu, perdemos também Castilho, o Ítalo, o atacante, o Yuri, perdemos o Yuri, mas temos outros atletas aí que possivelmente pode... Porra. Andrade GG ou Andrade Trindade? Trindade e Andrade. A galera vai falar Andrade GG, eu também acho que é Andrade GG. Pode retornar aí, na semana o jogo é só no domingo. Vamos avaliar os trabalhos da semana pra gente ver qual equipe que a gente vai mandar a campo. Caxias não tem muito segredo não, é Gamalho, Osvaldo e Mateuzinho, nem por dentro. Enfim, galera, eu não vou nem editar esse vídeo, não vai ter vinheta. Se você puder, toca no gostei pra continuar aqui com o trabalho. O barco segue, eu tô cansado. O vídeo ficou mais longo do que eu achei que ficaria, não vou nem editar, véio, vai direto, tá? Tamo junto, é nóis. Tem pós-jogo hoje, não sei se 6, não sei se 9, mas vai ter pós-jogo. Valeu!